A primeira coisa que temos que conhecer é a empresa. O que é ganhosesportivos.net? E eu quero contar para vocês que é uma empresa de apostas esportivas, a maior indústria de apostas esportivas, que quanto a lucro, quanto a movimento de dinheiro, é a segunda indústria com mais dinheiro se movimentando no mundo atualmente. Ela vem depois da Forex, tá bom? Se vocês não conhecem, não tem problema, apenas tem que entender que está dentro da indústria das apostas esportivas, que é uma indústria totalmente rentável. Além disso, está na indústria do network marketing, das redes de marketing. O que é que dá valor à proposta de ganhosesportivos.net? Ganhosesportivos.net possui uma equipe de analistas experientes que tem mais de 10 anos de trajetória. É um grupo de profissionais, os tipsters, das apostas esportivas, que são as pessoas que se encarregam todos os dias de fazer as apostas e assim poder gerar um mecanismo de lucro para a empresa. Estas apostas são feitas em cassinos de apostas virtuais, como por exemplo o Bet365, que com certeza vocês já viram em alguma propaganda da Copa Libertadores ou em alguma propaganda da UEFA Champions League, e obviamente está presente em outras casas de apostas virtuais. Os de Bet365 fazem isso em várias delas. E aqui na tela o que você está vendo é o contrato legal onde certifica a SRL, a empresa que está assentada na Costa Rica, que é um país offshore. Offshore por quê? Na Espanha, por exemplo, tudo que é Europa, se você abrir uma empresa lá, tudo bem, você tem um certo nível de impostos. Mas se você quiser abrir para o mundo todo, principalmente nos países sul-americanos e demais, ou africanos, por exemplo, aí você vai ter uma taxa de impostos super alta. Nós tivemos a sorte de que um dos donos da companhia pôde assentá-la na Costa Rica, que é um país offshore. O que significa isso? Que tem muito mais liberdade na hora de criar uma empresa, na hora de ter que pagar os impostos, tá bom? Tem baixos impostos e isso nos permite ter uma maior rentabilidade. Agora, continuando com essa explicação, a primeira coisa que você tem que fazer para ter acesso a ganhos esportivos é adquirir um centro de negócios. É uma membresia que vai te dar acesso a obter 6 tipos de ganhos. Você vai ter uma membresia anual. Primeiro, saibam que é por ano. É uma membresia que tem um custo de 100 euros por ano e que vai te dar um benefício de 6 tipos de ganhos diferentes. Você vai ter ganhos passivos, bônus por afiliação, bônus unilevel, bônus binário, um incentivo por plano de carreira e vai ter também a possibilidade de ter apostas próprias, ou seja, fazer apostas próprias. Mas isso já seria totalmente fora de ganhos esportivos. Depois eu vou comentar um pouco mais por cima sobre o que se trata. Agora vamos começar com os ganhos passivos, que é o nosso produto forte aqui. O que seria o ganho passivo? Certamente hoje você tem um emprego, um negócio, uma loja onde você tem que estar totalmente presente para poder ter uma renda mensal, ou seja, um lucro ativo. Você tem que estar completamente ativo na atividade para poder ganhar dinheiro. Por exemplo, agora com a quarentena, onde só agora alguns ramos estão começando a voltar a ativar e a ganhar dinheiro, mas até alguns dias atrás a maioria das pessoas não podia gerar renda. Aqui, em ganhos esportivos, nós temos como primeira maneira ou primeira forma de gerar ganhos são os ganhos passivos. O que isso quer dizer? Que você vai dispor de um grupo de tipsters, deste que eu falei anteriormente, este grupo de pessoas que faz apostas profissionais, para poder se alavancar e ganhar e gerar lucro de forma passiva. O que significa isso? Que se você não se levantar da cama, estiver com febre, estiver chovendo, estiver caindo granizo, diluviando lá fora, ou qual for o motivo que você não queira levantar, você vai estar gerando dinheiro do mesmo jeito, com quarentena, sem quarentena, quarentena total, parcial, não interessa, você vai poder gerar dinheiro. Por quê? Porque você vai se alavancar nas apostas esportivas, nos profissionais, você vai se alavancar no futebol e com certeza você vai me perguntar o que acontece agora que não está tendo jogos, não está tendo campeonato. Bem, eu explico. Em toda a quarentena, a empresa continuou fazendo apostas em todos os mercados, como a Bielorrússia, continuou fazendo apostas na Rússia, na Nigéria, e em muitos outros países que, obviamente, como a Tchecoslováquia, por exemplo, a gente nem tem ideia de que existem. Sempre pensamos no futebol europeu,
no futebol sul-americano e sobretudo, e mais agora que isso está se normalizando, está voltando o futebol alemão. Então, esses apostadores servem para nos alavancar e gerar ganhos, levantando-se ou não da cama. E você tem que lembrar disso. Eu contei há pouco que a empresa estava na rede de mercado, Network Marketing. Isso é opcional. Logo mais eu vou falar disso. Simplesmente, para gerar ganhos passivos, você não tem que vender nada, se você não quiser. E não tem que indicar ninguém também. Não é necessário indicar. Isso é muito bom para as pessoas que são tímidas, que não estão a fim de ficar contando a outra pessoa o que está acontecendo e simplesmente querem continuar com sua vida normal, mas gerar ganhos, lucros. Então, o que vamos adquirir? O que vamos comprar? Que benefício vamos ter com os ganhos passivos? Ao comprar seus pacotes de ganhos passivos, nossos analistas fazem apostas e produzem um alto rendimento. O que significa isso? Você vai ter uma coisa parecida à renda fixa bancária. Não é uma financeira nem nada disso, simplesmente alguma coisa similar, onde você vai ter a oportunidade de comprar PACs passivos, que vão desde os 60 euros até os 10 mil euros, e isso vai te dar um rendimento de 20% mensal, 5% semanal ou 0,714% diários, durante os 7 dias da semana. Não tem feriados, não tem fim de semana, simplesmente durante os 7 dias da semana você vai estar gerando 0,714% diários, equivalente a 20% mensal. Estes PACs têm uma duração, obviamente, uma duração de 168 dias. São 5 meses e meio, ou seja, quando você adquirir o seu PAC hoje, que é 25 de maio, ok? Daqui a 168 dias, esse PAC vai gerar rentabilidade. Quando vencerem os 168 dias, este PAC vai voltar ao seu saldo disponível e você vai ter a liberdade de poder retirar esse dinheiro que você investiu ou a possibilidade de reinvestir para poder continuar gerando ganhos. Isso é o que eu faço pessoalmente. Simplesmente reinvestir o lucro para poder gerar mais capital, mais investimento e dessa forma gerar muito mais rentabilidade. Detalhe a levar em consideração: não precisa afiliar ninguém para comprar pacotes. Não há obrigação de compra. A quantidade de compra é ilimitada. Se você quiser comprar 10 packs de 1.000 euros, pode comprar. Se quiser comprar 100 packs de 60, não tem problema. Os ganhos são reinvestidos em qualquer momento. E terminando as 24 semanas, se devolve o valor do pack. Agora, quando eu posso retirar o dinheiro? Esse é um detalhe muito importante. Os saques são feitos a cada 15 dias. Se solicita um saque de 60 euros no mínimo e de até 5.000 euros no máximo. Imagine que genial! Que magnitude tem esse negócio que te permite gerar lucros tão bons e fazer um saque de 5.000 euros no máximo, que hoje em dia no Brasil seriam como 30 mil reais, tá? 1 euro a 6 reais aproximadamente. Existem porque a empresa está pagando esses valores para que vocês saibam. Na tela, aqui você está vendo as tabelas de como seria a rentabilidade de PAC, de cada PAC, desde 60 a 100, 200, 300, 500 euros, 1.000 euros, 10 mil euros. Você sempre vai estar gerando essa rentabilidade de 20% mensal. Há duas maneiras de gerar rentabilidade. Existe com juros simples e com juros compostos. Eu vou explicar o que é juros simples. Certamente você já sabe como funciona uma renda fixa, né? Uma renda fixa tipo de banco. Isso te dá uma rentabilidade constante, isto é, você vai poder comprar em total 6 packs passivos, que vão gerar 20% de rentabilidade por mês durante 6 meses. Se vamos ao exemplo, ele diz que temos um pack de 1.000 euros com 20% mensal. Então, você vai ter durante 6 meses 200 euros por mês. Se você somar este lucro, vai ter a possibilidade de ter retirado em 6 meses 1.200 euros. E agora, quando terminarem estes 6 meses, vão te reembolsar os 1.000 euros. Então, em total, em 6 meses, você vai obter 2.200 euros. Te dou um exemplo. Você entrou com 1.000 euros durante 6 meses, acumulou o lucro e retirou tudo. Perfeito, são 2.200 euros. Agora, o que aconteceria se você investisse de novo os lucros em vez de retirá-los, como eu estou fazendo?
Você vai gerar juros sobre os juros. Como funcionam os juros compostos? Você começa com o mesmo pack de 1.000 euros, que vai estar gerando 0,714 diários. Então, cada vez que você tiver 53,50 euros no teu saldo disponível, você faz uma recompra, que é como um reinvestimento, uma recompra de packs. Então, o que vai acontecer? Você vai receber diariamente 7,14 euros, recomprando em 6 meses, você vai obter 2.200 euros aproximadamente. E aos 6 meses, o teu pack de 1.000 euros vai vencer. Mas no total, em 6 meses, você vai obter 3.200 euros. Você começou com um pack de 1.000 euros. E cada vez que você tinha 53,50 euros no teu saldo disponível, você reinvestia. Isso vai estar gerando juros compostos. Cada vez que aumenta o capital, te produz mais lucro. Terminando esses 6 meses, você vai ter um capital de investimento de um PAC passivo de 3.200 euros. Hoje em dia, 3.200 euros são praticamente 640 euros mensais. Se vamos passar isso para reais brasileiros, seriam 19 mil reais. São 640 vezes 6, ou seja, 3.800 reais. Ou seja, levem em consideração isto. Vejam a magnitude que o negócio tem. Agora, você tem a possibilidade, além da legalidade da empresa, você vai ter garantias de que está gerando esse dinheiro. Como? Você vai ter um canal VIP do Telegram, onde os tipsters enviam ao vivo e 1 hora antes também as previsões e resultados de como estão indo com as apostas. Só não vão mostrar as apostas que estão ganhando, mas também vão mostrar as apostas que perdem ou as que ficam nulas. Por quê? Porque é a transparência da empresa. Eles vão mostrando o que você vai ganhando, e disso tem que somar o fato de que há uma média de 70%, 75% de acertos. Eu estou falando de 7, 8 acertos de cada 10 apostas. Este é um nível muito alto. Nós já estamos praticamente há 21 meses em positivo, e isso é espetacular, porque, aliás, estão prestes a bater um recorde. Bem, aqui nós vimos o que é a compra de um pack passivo, o que gera de forma passiva. Você continua com seu trabalho normal, você continua com a tua vida de quarentena, teus estudos universitários, ou o que quer que você estiver fazendo, e vai gerando rentabilidade e lucros. Você vai estar simplesmente gerando um capital, gerando um ativo financeiro. Então, agora que você tem a possibilidade de fazer um network marketing, redes de marketing, como eu te disse no princípio, o lance do pack passivo, se você for uma pessoa tímida, que não gosta de falar com as pessoas, que não quer contar para ninguém ou qualquer coisa, não tem problema, você igualmente ganha com isso. Como sabemos, qualquer empresa aqui, para ser bem sucedida, precisa investir uma parte do seu lucro em publicidade, e a magia das empresas que utilizam o multinível é que este dinheiro de publicidade se destina aos associados que decidem promovê-la, através de sua experiência pessoal. Portanto, se você é uma pessoa extrovertida, que gosta de falar, como eu, que vê a possibilidade de gerar mais lucros ou gerar extras e ainda também pode beneficiar outras pessoas como eu estou fazendo, onde em minha equipe já tem 81 pessoas hoje em dia, você terá a possibilidade de ajudar outras pessoas, ensiná-las e ainda obter rentabilidade, ou seja, obter benefícios, dinheiro, no final das contas. Então, como opcional, você tem o Network Marketing, a rede. Você acaba de dispor de diferentes bônus. O primeiro bônus é um bônus de afiliação, que diz que por cada um dos teus indicados de forma direta, que adquirir um centro de negócios, você ganha 20 euros. Aqui no exemplo, a gente está vendo que você tem 4 pessoas convidadas e por cada uma a empresa te paga 20 euros de bônus de afiliação. Então, no total são 80 euros de lucro. Como eu comecei, eu paguei meu centro de negócios há 9 meses e pedi emprestado dinheiro, com o qual eu fiz investimento de 420 euros. E graças aos lucros que me geraram, junto com os lucros da minha equipe, eu pude sacar cerca de 2.000 euros para despesas pessoais e poupar um bom dinheiro do PAC passivo, aplicando juros compostos. Que é um segundo bônus, onde por cada compra de pacote de ganhos passivos, ou recompra que os afiliados da tua rede fizerem, você vai ganhar do nível 1, 4%, do nível 2, 2%, e do nível 3 e 4, 1%. O que isso quer dizer? Eu vou explicar com um exemplo. Se cada pessoa que você está convidando, cada pessoa que entra na rede,
entra com um pack de 1.000 euros, por exemplo, eu convido o Gabriel e ele entra com um pack de 1.000 euros. A empresa me diz, pega 4% equivalente a este pack. Então, me paga com 40 euros. Gabriel conta para o Nicolás e ensina para ele como eu lhe ensinei. Então, a empresa vai me pagar 2% do que o Nicolás investir ou comprar, que viria a ser 20 euros. O mesmo acontece com a Mônica e o mesmo com o Davi. O que vem a ser 1%? São 10 euros por cada um. Isto é um bônus unilevel. É quando você começa a formar uma equipe. Ensina para eles, isso vai se duplicando. Então, a empresa vai te beneficiando com este trabalho, por este trabalho feito com as comissões. Depois, nós temos um bônus binário, que diz que você recebe de 6% a 10% segundo a categoria do usuário do volume do lado menor e que as liquidações são semanais. O que isso tudo significa? Vamos ao exemplo. Você está no meio, suponhamos, essa pessoa que você é você e você vai contar com 2 lados na tua equipe, o lado esquerdo e o lado direito. Você terá 5 pessoas do teu lado esquerdo, que vão equivaler a 5.000 pontos, fazendo de conta que cada um investiu 1.000 euros. Então, você vai ter 5.000 pontos de volume do lado esquerdo, e indo para o lado direito, você vai ter 2 pessoas com 1.000 euros cada uma. Então, são 2.000 pontos de volume do lado direito. E o que isso significa? Que você terá como lado menor, o lado de pagamento, o lado direito. Vamos ao exemplo. Sendo este o lado direito, como você vai estar na primeira categoria, que é a categoria bronze, isso eu já vou explicar depois, a empresa vai te pagar esta semana 6% de 2.000 euros. Então, você vai ter um lucro de 120 euros. Esta semana, só de bônus binário, você vai estar ganhando 120 euros. Ultimamente, eu tive semanas de 400, 500, 600 euros. Então, imaginem o que podemos fazer com isso. Isso é impressionante. O bônus binário é espetacular, porque ele te permite ir gerando 2 equipes, te permite fazer um trabalho limpo, polido, ok? E quando você começa a se transformar no lado maior, começa a trabalhar no lado menor e vai ajudando eles. E assim sucessivamente a empresa vai te pagando. Então, voltando aqui, temos os funcionamentos e detalhes. O binário se ativa quando você tem um afiliado direto à esquerda e um afiliado direto à direita. Um ponto de volume equivale a 1 euro. A profundidade do binário é infinita. O que quer dizer? Que se você tem um afiliado no nível número 10, não importa, porque se está do lado menor, a empresa vai te beneficiar com a porcentagem que te corresponde. Cada semana se somam pontos de volume de cada equipe e se paga de 6% a 10% da equipe menor. E todas as semanas é igual. Agora, você tem as categorias, que quando você começa em ganhos esportivos, a empresa te dá a categoria. Uma vez que você ativa o binário, te dá a categoria bronze, recebendo 6% do binário. Quando você superar os 5.000 euros de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito, a empresa te promove a uma categoria chamada prata, que é de 7%. Quando você já superou os 25.000 pontos, 25.000 euros do lado esquerdo e do lado direito, ou seja, de ambos os lados, você passa a categoria ouro, que é para onde eu estou indo agora, recebendo 8% e tendo que ter, no mínimo, um mínimo de investimento de 3.000 euros. O que eu quero dizer aqui? Que você tem que ter um mínimo de investimento de 3.000 euros. Só com isso você já está gerando muitíssimo dinheiro, muita grana. Com 3.000 euros de investimento, 20% são 600 euros. Se você somar 8%, que pode te dar a rede do lado direito ou do lado esquerdo, ou o lado menor que for menor, ou o lado que for menor, né? Você começa a ter uma pequena liberdade financeira que te permite ter uma vida espetacular. Espetacular. Imaginem estando em ouro, quando você já passa a platino, já são 9% do bônus binário, tem um mínimo de investimento de 5.000 euros e depois passa para a categoria paládio, onde você recebe 10% do bônus binário e ainda por cima você tem um mínimo de investimento de 10.000 euros. Atenção, 20% de 10.000 euros são 2.000 euros por mês.
só de PAC passivo. Além desses bônus que eu mencionei anteriormente, você tem incentivos por plano carreira. O que quer dizer isso? Que quanto mais você ajudar a tua equipe, mais a empresa vai te beneficiar, ok? Por atingir 30 mil pontos do lado menor no teu binário, por atingir 30 mil pontos do lado menor, a empresa beneficia com um bônus único de 1.000 euros. Se você superar os 700 mil pontos, ela vai te pagar 3.000 euros de bônus de incentivo e assim sucessivamente passados os 200 mil pontos. Eles te pagam 9.000 e passando os 500 mil pontos, eles te pagam 20.000. Existem condições? Sim, tem condições. A empresa diz que deve ter 2 diretos por pelo menos 3 meses consecutivos na categoria anterior. Salvo na primeira, aqui não tem problema, mas nas outras tem que ter por 3 meses consecutivos 2 diretos na categoria anterior. E agora vamos falar das comissões. Como vocês sabem, toda empresa para funcionar precisa receber comissões. Ainda mais se for uma empresa web. Por quê? Porque precisa manter o software, o servidor, esta página toda, esta enorme página, manter todos os empregados, custos de manutenção, engenheiro, programador. E para fazer revisões ou para fazer tudo o que seja referente a consertos, a empresa diz que por cada saque que você fizer, por cada recompra ou por cada compra de pacotes ou centro de negócios, eles te cobram 7% de comissão. O que isso quer dizer? Que você tem um centro de negócios por 100 euros, ok? É o valor anual do centro de negócios, da membresia. A isso você tem que somar 7%. Que a empresa, quando gera o comprovante de pagamento, já te soma tudo, ou seja, a tua membresia vai custar 107 euros. Se você fizer uma recompra, a recompra é de 50 euros. É que vão te tomar como capital, como PAC, para poder gerar ganhos, e além disso vão somar 3,50 de comissão, que são 7%. Então, em total, custa 53,50. Na hora de fazer saques, se você vai sacar 100 euros, por exemplo, amanhã, que é dia de saque, por exemplo, vão te cobrar os 7%, que são 4 euros, 4,20 euros. Então, na sua carteira virtual, vão chegar 95,80 euros. Mas aqui eu quero fazer uma pausa. Tudo que for entrada de dinheiro, a ganhos esportivos ou saque de dinheiro, é feito através de bitcoins, a moeda virtual, da moeda de rede Bitcoin. O que é o Bitcoin? Se você não sabe, o Bitcoin é uma moeda virtual, uma criptomoeda, que é o meio que utilizamos, simplesmente um meio para poder ser intermediário entre nosso banco e nossa moeda local, esteja no país que for, e ganhos esportivos, tá? É o meio entre eles. Então, isso significa que do banco local que temos, passamos a grana a Bitcoin e de Bitcoin a ganhos esportivos. E na hora de sacar o dinheiro, acontece a mesma coisa. De ganhos esportivos, nos envia Bitcoin e de Bitcoin transformamos em moeda local, neste caso em reais, para passar ao nosso banco. Se você não entendeu, não se preocupe, porque a pessoa que te convidou vai te ensinar ou você pode consultar a equipe. Tá? Muitos devem estar se perguntando nesse momento, se você for da Argentina, por exemplo, ou do Brasil, como fazer para justificar o dinheiro perante a Receita Federal. Né? Isso é um negócio internacional, para começar. Está sentado na Costa Rica. E, em segundo lugar, a Receita Federal só regula o Brasil. Não há imposto de renda, não há ICMS, não há impostos país. Por quê? Porque o Bitcoin é uma moeda descentralizada, ou seja, não tem um banco que a rege. Ela se produz na rede. Então, por exemplo, diante de uma entidade reguladora de qualquer país, o Bitcoin é um bem imaterial. Essa é a explicação que eu queria dar. E praticamente essa foi toda a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham tirado todas as dúvidas e que levem em consideração que isso é um negócio próspero e sustentável. Um negócio totalmente transparente, onde você tem a possibilidade de ver se está sentado na Costa Rica, como é a composição do contrato legal, pode ver absolutamente tudo, como se fazem as apostas ao vivo, como você vai ganhando dinheiro todos os dias, o dinheiro do teu saldo vai crescendo, teu saldo disponível, tá? Isso é tudo, tá? Qualquer dúvida que tiver ficado, fiquem à vontade para perguntar
Eu fico à disposição para ajudar vocês e para que vocês possam fazer parte desse negócio e lucrar a partir de hoje. Um abraço.